Olá, meus grandes amigos do segundo ano, aqui é o professor Sidney. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Me cumprimento vocês, mais confiança na minha aula, cumprimentar a minha equipe aqui. Quero cumprimentar o Paulo, que vai me ajudar na interpretação, certo? Antes de nós começarmos essa aula, não posso deixar de falar a respeito de acesse o Google Classroom, pessoal. Não se esqueça de fazer as atividades obrigatórias e você vai marcar a sua presença, Se tiver alguma dúvida, contate o professor que ele vai te ajudar. Não tenho acesso ao Google Classroom, professor. O que você faz? Se você por algum motivo não acessa o Google Classroom, vá até a escola lá, que eles vão te oferecer o material, eles vão te ajudar, ok? Hoje, pessoal, o que nós veremos? Os objetivos da nossa aula de hoje é identificar o tema e a tese dos argumentos. Reconhecer efeitos de sentido produzidos pelo uso de conjunções. Nós vamos falar do texto dissertativo argumentativo. Não sei por que pulou aqui, mas falamos do texto dissertativo argumentativo. Reconhecendo seus efeitos constitutivos. Este texto é maravilhoso, pessoal. Eu quero oferecer todas as ferramentas para vocês fazerem um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque ele é o texto mais cobrado em redações, ok? Então, eu escolhi esse texto aqui, vamos trabalhar cada parte dele, porque o texto dissertativo argumentativo, ele é estruturado, pessoal. Existem as partes ali e devem ser respeitadas. E se você enxergar essas partes, todos os elementos do texto dissertativo argumentativo, vocês vão fazer uma redação maravilhosa. E se vocês vão interpretar textos dissertativos argumentativos com muito mais facilidade também, porque existe uma técnica, ok? Poder vitalício. Aliás, deixa eu me explicar. Este texto aqui, é uma redação que ganhou nota 1000 no Enem, ok? O químico francês Antoine Lavoisier, que primeiro enunciou o princípio da conservação da matéria, tornou imortal o pensamento de que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Se estamos então sempre transformando o que já existe, nos cabe fazê-lo da melhor maneira possível. Aqui o autor do texto começou com um argumento de autoridade. Ele usou um argumento de um cientista para sustentar o texto dele. Que legal isso, pessoal. A leitura pode ocasionar profundas transformações. Opa, aqui nós temos o tema do nosso texto. O tema do nosso texto para o Enem aqui, pessoal, e para alguns outros vestibulares, precisamente neste texto aqui, o tema era o poder de transformação da leitura. E aqui ele apresenta o tema. E a tese? A tese é a opinião dele, Vamos ver? A leitura pode ocasionar profundas transformações na vida daqueles que já possuem a capacidade de raciocínio. Eu falei para vocês que o tema era o poder de transformação da leitura, certo? E aqui ele começa a colocar a opinião dele. Colocou a opinião dele e a tese, ok? Os seres humanos, é surpreendente o alcance que este simples e ancestral hábito pode ter. Qual que é o simples e ancestral hábito? O poder da leitura, certo? E qual que é a opinião deste trecho aqui, que o autor deu? Ele diz que o poder de transformação da leitura existe, só que para ele, na opinião dele, ele é profundo. E é esta palavrinha aqui, que o autor vai trabalhar com mais força nos trechos que vêm depois. Só para nós entendermos, eu falei aqui, parágrafo de introdução, primeiro. O texto dissertativo argumentativo é isso, pessoal. Nós temos um primeiro parágrafo de introdução, nós temos desenvolvimento e nós temos conclusão. Vamos ver cada um deles. Antes de falarmos deles, eu preciso testar algumas coisas, quero ver se vocês entenderam. O químico francês Antoine Lavoisier tornou imortal, eu recortei aqui, pessoal, está entre parênteses e reticências, porque existe texto ali, tá? Tornou imortal o pensamento de que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Tem texto aqui ainda, mas só eu peguei os trechos mais importantes. A leitura pode ocasionar profundas transformações nas vidas daqueles que já possuem a capacidade de raciocínio. Quem são? Os seres humanos. Então ele recortou, ele viu que essa transformação profunda nos seres humanos que já possuem o poder de essa capacidade de raciocínio, certo? É surpreendente o alcance que este simples e ancestral hábito pode ter. Qual é a temática do texto? Eu falei para vocês. Qual é a tese defendida pelo autor? Eu também falei de forma não muito clara, mas eu mostrei para vocês. Então, quero que vocês respondam a 1, qual é a temática, e a 2, qual é a tese defendida pelo autor. Respondam que daqui a pouco a gente volta para corrigir, ok?
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Qual é a temática do texto? Eu falei para vocês, o poder de transformação da leitura. Esta é a temática, certo? Cuidado, não confunda temática com tese. E qual é a tese defendida pelo autor? A tese, pessoal, é o poder de transformação da leitura, que para ele, a opinião dele, é a transformação profunda. Ele vai trabalhar aí, a ideia dele, a tese dele. Então, o autor apresenta a tese de que, assim como na ciência, a leitura pode trazer transformações profundas, não é qualquer transformação, mas transformação profunda. E é isso que o autor vai trabalhar. Naqueles que já possuem raciocínio, e diz que é um hábito simples e ancestral. Essas palavrinhas destacadas serão trabalhadas no desenvolvimento. Funciona assim, texto dissertativo argumentativo, pessoal, ele é maravilhoso. Na introdução você apresenta o tema e a tese. E depois, lá no desenvolvimento, você argumenta a tese, certo? Você defende a tua opinião ali. Então, vejamos agora o segundo parágrafo, que entramos no desenvolvimento. Em um primeiro momento, ele já começa apresentando aqui, pessoal, tempo e progressão textual também. Então, ele precisa... isso no texto vocês devem fazer. Quando vocês estiverem escrevendo os seus textos, pessoal, usem esses elementos. A gente chama de operadores argumentativos, que fazem o texto andar. São muito legais. Em primeiro momento, quer dizer, antes de qualquer coisa, ele está argumentando a tese. Podemos apontar a transformação pessoal. Eu não falei para vocês agora há pouco ali que a transformação era profunda? Então, ele vai brincar com a transformação profunda da tese dele, da ideia, né? Porque ele começa falando da transformação pessoal, certo? Que o costume de ler pode ocasionar. Então ele vai brincar transformação pessoal primeiro. Depois nós veremos as outras transformações. Usando a leitura como entretenimento, o indivíduo pode usufruir de momentos de abstração e até mesmo fuga momentânea da realidade, circundante para uma outra, ficcional, o que pode ser saudável. Então ele falou aqui, transformações profundas lá na tese, ele vai falar que transformação? Ele começa, em primeiro momento, a leitura, o poder de transformação da leitura dá para aquele que lê, aquele que tem o hábito de ler, primeiro momento, primeira coisa, é uma transformação individual. Ele fala pessoal. Por quê? Você dispara, você melhora, você sai daquele ambiente, como se fosse uma viagem, ok? Então, segundo parágrafo do desenvolvimento, ok? Para os que condenam, eu estou no primeiro parágrafo ainda, né? Para os que condenam o hábito... Aqui está errado, primeiro parágrafo ainda. Para os que condenam o hábito solitário, há inúmeros grupos de estudo em torno de livros que demonstram que essa pode ser uma prática social. Hoje, existem várias maneiras de praticar este ato. Blogs, sites de revistas e de jornais afirmam que a internet como eficiente meio pós-moderno de leitura. Ele falou do transformação pessoal... Só que existem críticas, ou pode haver, né, uma crítica, porque a leitura solitária, da leitura muito ser solitária. E ele diz, se você acha que a leitura é solitária, existem muitos grupos que podem te ajudar. Você pode fazer uma leitura em grupo, né? Então ele quis complementar. Se houver uma crítica, ele quis já tratar ali no texto, do argumento dele, ok? Aqui sim, vamos para a atividade 2, para entendermos todo o parágrafo segundo que nós vimos. Em um primeiro momento, podemos apontar a transformação usando a leitura como entretenimento. O indivíduo pode usufruir dos momentos de abstração e até mesmo fuga momentânea da realidade circundante. Para os que condenam como hábito solitário, há inúmeros grupos de estudos, ok? Identifique, pessoal, identifique os argumentos expostos pelo autor aqui, nesse segundo parágrafo. 2. Na última sentença do parágrafo, por que o autor fala em grupos de estudos? Onde está? Grupos de estudos. Por que ele fala? Ele falou da leitura, né, da transformação individual, da transformação pessoal. Mas se houver uma crítica, porque é uma leitura solitária, ele já tratou aqui, ok? Então eu quero que vocês respondam, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, identifique os argumentos expostos pelo autor aqui. O autor, primeiramente, apresenta a transformação individual que a pessoa obtém pela leitura. Uma decorrência dessa transformação é a fuga da realidade, ou seja, o leitor espairece, ele viaja, ele sai daquele ambiente, às vezes, que está circundando, como ele mesmo disse aqui. É a fuga da realidade, ou seja, o leitor espairece e isso é saudável. Este argumento é baseado na relação de causa e consequência. A leitura causa uma sensação de mais tranquilidade, espairece a tua cabeça. Né? Então, na última sentença do parágrafo, por que o autor fala em grupos de estudos? O autor sugere inúmeros grupos de estudo para aqueles que criticam o hábito solitário da leitura. Como há uma crítica, o autor já sugere uma solução antecipada, ok? Vamos para o segundo parágrafo aqui, tá, pessoal? Além disso, aqui é um operador lógico, a gente chama de operador lógico, um operador argumentativo, né? Porque ele fala, ó, falei disso, agora além disso que eu falei, mais isso. Então, além disso, o que ele já disse, além disso, mais isso. É possível estabelecer também a possibilidade de transformação social. Agora ele vai falar de transformação social. Ele falou de transformação individual, transformação pessoal, agora ele vai falar da transformação social. Olha como ele está trabalhando esses aspectos da transformação. Se a informação é chave para o conhecimento, a leitura de obras e autores internacionais proporciona o entendimento de culturas e de povos diversos. Da mesma maneira, a literatura de outros tempos ensina o homem o seu passado, possibilitando maior compreensão do presente. Isso pode aumentar a aceitação das diferenças, o respeito pelo outro e discernimento para mudar o que há de errado no momento atual, ok? Então, pessoal, vamos para a atividade 3. Além disso, ele falou uma coisa, além do que ele falou, mais isso, é possível estabelecer a possibilidade de transformação social. Leitura proporciona o entendimento de culturas e povos diversos. Ensina o homem o seu passado. Isso pode aumentar a aceitação de diferenças. Então, ele está falando da transformação social. Se eu fizer leituras de outros textos, né, de povos diversos, de culturas diversas, ou mesmo do passado, eu posso melhorar meu aspecto social. Nós podemos melhorar o aspecto social. Agora o autor progride o texto com uma conjunção. A ponte qual é? Bem como efeito de sentido produzido por ela. 2. Considerando a resposta da questão acima, respondo aqui, qual é a transformação apresentada pelo autor nesse trecho? Pessoal, respondam para mim, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, o autor progride o texto. Além disso, essa conjunção, né? A ponte qual é? Tá, já disse a vocês. É bem como o efeito de sentido produzido por ela. Dá ideia do que, pessoal? De soma. De soma, é isso. Ó. Além disso, denota progressão textual, faz o texto andar e, ao mesmo tempo, adiciona o que já foi dito ao que vai ser. Então, além disso, quando eu falo para vocês, ó, pessoal, eu falei disso, além disso, falo outra coisa. Né? Com a resposta, número 2, com a resposta da questão acima, da anterior, qual é a transformação apresentada pelo autor neste trecho? Aqui ele apresentou a transformação social. Né? Essa mudança proporciona entendimento de culturas e povos, bem como ensino passado. Ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Nosso segundo parágrafo, aqui é o segundo parágrafo. Se mais autores brasileiros fossem publicados no exterior, está falando da transformação social ainda, poderíamos ser vistos como referência de boa literatura e não conhecidos somente como o país do carnaval e do futebol. Vejamos, então, se nós tivéssemos nossa literatura mais publicada lá fora, no aspecto social, nós seríamos mais conhecidos, não só pelo carnaval e futebol. Isso que ele é uma espécie de crítica, né? Então, se nós pudéssemos ter, a literatura nossa é muito rica e poucos conhecem. Atividade 4 agora. No trecho, pessoal, se mais autores brasileiros fossem publicados no exterior, poderíamos ser vistos como referência de boa literatura e não conhecidos somente como o país do carnaval e do futebol. 1. O autor apresenta um argumento forte para a divulgação da literatura brasileira. Qual é? Ok? Então, eu quero que vocês respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, o autor apresenta um argumento forte para a divulgação da literatura brasileira. Então, vejamos. Ó, ele diz que se outros países conhecessem a obra literária brasileira, talvez desconstituísse a imagem de país do carnaval e do futebol. Reparem o poder indubitável da transformação da leitura, pessoal, em que o texto foca. Vocês concordam ou não? E, ali, um argumento forte. Concordo plenamente com ele. Vamos lá. Aqui, o parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro. Por fim, ele está fechando, pessoal, a argumentação, ele está fechando o desenvolvimento, pessoal. Lembra-se, primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo falou da transformação individual pessoal, ele falou no terceiro parágrafo a transformação social, aqui ele está fechando no terceiro, ele vai falar de uma outra transformação, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo mesmo. Primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo, transformação individual pessoal, transformação social e agora no quarto parágrafo, eu que errei, me perdoe, ele vai falar da transformação política. Então, por fim, é possível pensar em um efeito mais amplo de transformação política, certo?
Sabendo que a leitura aumenta a aptidão cognitiva do indivíduo e que cada autor tem sua maneira de perceber e atribuir significado ao que lê, isso pode catapultar, quer dizer, jogar com força, empurrar com força a capacidade argumentativa do cidadão. Considerando que vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pela mídia de massa, que divulga informações prontas e superficiais, né? O hábito de ler pode levar à reflexão. Muito legal isso, né? Esse é um texto muito rico, não é à toa que ganhou nota 1000. Então, essa atividade aqui, pessoal, ó, por fim, está fechando, mas não está fechando com conclusão, não. É o argumento no desenvolvimento, certo? Transformação política, sabendo a aptidão cognitiva do indivíduo, isso pode catapultar, empurrar com força a capacidade de argumentação do cidadão. Então, quer dizer que a capacidade de argumentação é muito mais forte. O hábito de ler pode levar à reflexão. Vamos para a questão. Adicionando mais um parágrafo ao desenvolvimento. Por que eu falei disso, pessoal? Adicionando mais um parágrafo. Porque é muito comum os textos dissertativos aparecerem com 4 parágrafos. Aqui nós temos 5, por isso que ele acrescentou mais um. Mas pode ser 4, pode ser 5? Pode, depende do número de linhas que você tem, certo? Depende do espaço que você tem. Adicionando mais um parágrafo ao desenvolvimento, o autor argumenta agora sobre a transformação política. Para ele, quais são os resultados dela? Ok? Então me respondam, por favor, e a gente volta.
Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, há uma relação de causa e consequência aqui, ó, bem articulada pelo autor, né? A leitura leva a uma transformação política, porque por sua vez catapulta, empurra com força a capacidade de argumentação do cidadão, tornando-a mais reflexiva, a capacidade de argumentação, certo? Vamos continuar o quarto parágrafo ainda, né? Pessoas que discutem problemáticas sociais, ainda está na transformação política, que sabem de seus direitos e deveres, podem não só votar com mais consciência, como cobrar dos governantes que as leis sejam cumpridas para o bem de todos. Então, essa transformação política que nós podemos adquirir. Vamos para o quiz. Essa palavra, não é certo, pessoal. Pessoas que discutem problemáticas sociais, que sabem de seus direitos e deveres, podem não só votar com mais consciência, como cobrar dos governantes que as leis sejam cumpridas para o bem de todos. O autor apresenta uma relevante função. Qual é? A. Voto. B. Cobrança. C. Cidadania. E D. Nacionalidade. Responda, daqui a pouco eu volto. Conseguiram, meus amigos? Então, não pensem que é voto, pessoal. É cidadania. O que é ser cidadão? Você votar, eleger seus representantes, mas cobrar deles. E é isso que o autor do texto diz aqui. Ó. Você consegue ter um discernimento melhor do que é esse aspecto social que nós temos. Nós temos que cobrar, votamos, mas cobramos o que eles fazem também. Ok? Parágrafo 5º agora, que é a conclusão. Vimos a introdução, primeiro parágrafo, transformação pessoal, terceiro parágrafo, transformação social, quarto parágrafo, transformação política e o último parágrafo, agora ele vai retomar o tema e a tese na conclusão e fecha o texto. Dessa maneira, fechando o nosso texto, ele sempre usa esses articuladores, pessoal, façam isso no texto de vocês. Para usarmos os conhecimentos de Lavoisier e fazer com que o já existente e importante hábito de leitura não se perca, mas se transforme em um bem permanente. A sociedade precisa se unir como um todo. Pais devem, junto a escolas, incentivar o costume nas crianças. Se livros são considerados caros, há maneiras de se diminuir o custo de produção dos mesmos. Pessoal, não usem esse vocábulo aqui, isso aqui é coloquial, tá? Esse pronome não é pronome substantivo, ele é pronome adjetivo, ele só pode cumprir a função de pronome adjetivo. Me dê um exemplo, professor. A mulher foi ao shopping, ela estava muito bem vestida. Ela substituiu a palavra mulher, não substituiu? Então, isso é pronome substantivo. Agora, pronome adjetivo, ele só pode ficar ao lado do substantivo. Por exemplo, meu carro. Esse meu é um pronome. Ele acompanha um substantivo. E esse mesmo, essa palavra mesmos aqui, não use, é coloquial isso aqui, tá? Como papéis reciclados. Então, vamos responder este quiz, pessoal. Neste trecho, dessa maneira, para usarmos os conhecimentos de Lavoisier, a sociedade precisa se unir como um todo. Pais devem, junto a escolas, incentivar costume nas crianças.
Se livros são considerados caros, há maneiras de se diminuir o custo de produção. O texto apresenta o quê, pessoal? A. Livros a serem lidos. B. Escolas com bibliotecas. C. Custo de produção. E D. Soluções para a tese defendida. Eu quero que vocês respondam, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiram, meus amigos? Vamos lá. Então, qual que é? Esse aqui, pessoal, este trecho fecha o nosso texto, certo? E esse tema foi usado para o Enem. O Enem, ele exige alguns elementos, né? Exige, por exemplo, uma solução para a problemática do texto, o agente, a ação, como e para quê, a finalidade. Então, está tudo aqui, ó. Dessa maneira, vamos, ó, usarmos os conhecimentos de Lavoisier, a sociedade precisa se unir como um todo. Então, ele está apresentando o quê? Soluções para a tese defendida, certo? Ok? Ó, vamos continuar ainda, né? A conclusão, nosso parágrafo 5º. Além disso, as comunidades de cada bairro, de cada cidade, devem se unir para edificarem bibliotecas públicas por meio de doações de obras e com computadores para o acesso à leitura também pelos meios mais modernos. O poder de transformação da leitura não é pontual, limitado e não se perde, é vitalício. Então aqui ele fecha a conclusão com uma frase de efeito. Que legal, pessoal. Lembre-se que eu acabei de falar. Esta conclusão aqui, esse aqui foi um tema usado com alguns certames exigem que você coloque na conclusão a solução para a problemática, o agente, a ação, como fazer e para quê, a finalidade. Então ele apresentou tudo aqui, ó. Quem vai fazer, como fazer e para que fazer, certo? As comunidades, ó, ele falou de outros elementos aqui também, certo? Então ele fecha a conclusão com todos esses temas. Ok? O que é texto dissertativo argumentativo, pessoal? É um tipo de texto que busca defender a ideia central a partir de uma argumentação, certo? De uma não, são várias argumentações dependendo do como eu tenho na tese. Valendo-se, portanto, de opiniões e provas tais quais, tais como dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos, argumentos de autoridade, nós vimos ali um argumento de autoridade, Lavoisier, elementos confiáveis capazes de alicerçar a tese apresentada. Então, o texto dissertativo argumentativo é isso, meus amigos. Você apresenta lá na introdução a tese e a temática, aborda com argumentos lá no desenvolvimento, parágrafos de desenvolvimento, são 2 ou 3, né? E depois na conclusão você fecha o teu texto, você resgata o tema que foi dito, certo? E a tese, e depois dá uma solução para a problemática ali. Apresenta o agente, como fazer, a ação, como fazer e para a finalidade. Cuidado, pessoal, existem alguns certames que usam isso. Existem alguns outros que não, que você só apresenta uma solução, apresenta um debate ali e já resolve. Agora, o tema, esta redação foi usada por Enem, então o Enem exige isso, ok?
Então, o que nós vimos hoje? Vamos ver. Resumindo a nossa aula de hoje, nós estudamos um texto, lemos um texto dissertativo argumentativo, entendemos um pouquinho dele, identificamos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, identificamos a tese e os argumentos dela, finalidade do texto, forma composicional do tipo. O que eu queria dizer, meus amigos, a vocês? Se vocês entenderem bem essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, vocês vão fazer uma boa redação ou vão entender um bom texto dissertativo. Então, essas são as coisas que nós precisamos entender, pessoal. Essa estrutura tem que estar na cabeça de vocês, certo? Então, meu muito obrigado, né? E até a próxima aula.